Romanos 14, hoje nós vamos meditar dos versículos 1 a 12, mas agora eu quero ver com você apenas o versículo 1. E a palavra do Senhor em Romanos 14 diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Você já assistiu aqueles filmes americanos sobre crianças ou adolescentes na escola, seja ali no ensino fundamental ou no ensino médio, e você encontra diferentes turmas, grupos, quase que tribos entre eles? Em filmes assim é muito comum mostrarem o grupo do pessoal do basquete, o grupo do pessoal de música, o grupo do pessoal de alguma outra coisa, os mais estudiosos e por aí vai. São vários grupinhos, são tribos. E nesses filmes, quando são feitos realmente assim para o público adolescente, geralmente a história gira em torno dos problemas que um adolescente passa ao tentar entrar nesses grupos. Muitas vezes são panelas fechadas ali, né? Usando a expressão que nós comumente falamos de grupinhos. Não há espaço para os novos ou diferentes entrarem. Cada um tem que ter o seu grupo. Eu não consigo receber no meu grupo ninguém que é diferente do que eu sou, ou diferente do que aquilo que eu admiro. Nesses grupos, então, nós vemos divisões, sectarismo, nós vemos um distanciamento e uma recriminação, zombaria com aqueles que são diferentes. Mas isso não é algo que encontramos apenas no ensino médio, fundamental, entre adolescentes. Mesmo adultos têm esses tipos de grupo, seja no trabalho ou até mesmo na igreja. Infelizmente, a igreja não está livre desse mal. É comum vermos grupinhos na igreja que não aceitam ninguém que pense diferente. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o ensino não é de divisões, o ensino não é de facções, o ensino é de união, é de acolhimento. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos 14, nós vemos a Escritura nos ensinar que nós devemos acolher a todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que são mais fracos. E Paulo nos dá 3 formas em que esse acolhimento deve acontecer. Em primeiro lugar, deve acontecer o acolhimento não para condenar opiniões diferentes. Não é para isso que o acolhimento deve acontecer. Quando nós olhamos, mais uma vez aí para o versículo 1, nós vemos a ideia do acolhimento. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Depois de falar para nós sobre como nós deveríamos acordar do nosso sono espiritual, despertar da nossa apatia para uma vida com Deus, para uma vida zelosa, de dedicação, de empenho no serviço ao Senhor, Paulo volta a falar sobre aquilo que ele vem abordando desde o início do capítulo 12, o nosso relacionamento com o próximo, o amor que devemos ter com os nossos irmãos. E aqui ele vai especificar que esse amor deve ser manifestado por meio do acolhimento, mas não só com os que são mais iguais a mim ou ao meu grupinho, até mesmo com aqueles que têm opiniões diferentes, até mesmo com aqueles que parecem mais fracos aos meus olhos. Acolher aqui significa receber, significa aceitar, o que traz de novo essa ideia dos grupos. Entenda, eu quero que você observe que o existir algum tipo de grupo não é o pecado. Como sempre que nós falamos desse assunto, enfatizamos, Jesus tinha grupos. Jesus pregava a palavra para todos, mas ele tinha os seus discípulos. Dentre os seus discípulos, ele tinha os 12. Dentre os 12, ele tinha Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados. E dentre esses 3, ele tinha João, que era o seu discípulo amado, aquele mais próximo dele. Então, grupos existem, e mesmo nosso Senhor Jesus teve os seus grupos.
O problema é quando os grupos mantêm as portas fechadas. É quando não há espaço para os outros que também querem vir fazer parte. Jesus tinha os seus discípulos e isso era um grupo. Mas esse grupo estava aberto para aqueles que também queriam se tornar discípulos. E aqui, meus irmãos, nós vemos diferenças, então, no que nós normalmente fazemos. Nós impedimos o acesso. Nós mandamos para longe aqueles que são diferentes, quando nós deveríamos fazer o contrário, deveríamos acolher, receber, aceitar. Nós devemos fazer isso até mesmo com aqueles que Paulo chama aqui de fracos na fé. Fracos aqui é uma outra palavra para doentes, aqueles que estão enfraquecidos, adoentados. Eles estão enfraquecidos na sua fé. Ainda não estão muito fortes. A ideia, no final das contas, por mais que essa palavra ela tenha um sentido muitas vezes depreciativo de uma doença como algo terrível, é mais a de alguém que ainda não está tão maduro em sua fé. Alguém que ainda não se fortaleceu. Pense aí numa criança na fé. Uma criança geralmente não vai ter tanta força quanto um adolescente, e um adolescente não vai ter geralmente tanta força quanto um jovem ou como um adulto. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. E esse fraco na fé é alguém que precisa amadurecer na sua fé. Em que sentido, meus irmãos? No sentido da consciência com aquilo que nos dá a liberdade. Quando nós olhamos para esses fracos na fé, isso tem a ver com a consciência, ok? Consciência no que diz respeito a como eles entendem a liberdade cristã. Quando não eram cristãos, muitos dos ouvintes de Paulo em Roma, eles não sabiam o que era liberdade. Eles tinham suas limitações com usos e costumes. Meus irmãos, os fracos aqui são aquelas pessoas que não entenderam que o evangelho nos livra dessas religiosidades, desses usos e costumes, dessas prisões que muitas vezes as pessoas mantêm a sua fé. O fraco é alguém que não amadureceu para entender que o evangelho nos dá acesso a coisas que antes nós não poderíamos fazer. O evangelho nos permite ter certas coisas que antes nós não poderíamos ter. E Paulo dá então dois exemplos de fraqueza na fé, dois exemplos aqui de irmãos fracos na fé com suas crenças. Uma delas é a questão da comida. A outra é o dia, os dias de adoração. Então ele começa no versículo 2, olha aí para a sua Bíblia. Um crê que podemos comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Eu sei que na nossa igreja, diante do contexto que nós vemos, os irmãos que estão aqui entre nós, todos começam a rir um pouco quando chegamos nesse versículo. É difícil não fazer isso, mas, inclusive, o irmão que nós sabemos já está conversado, liberou para a gente falar sobre o assunto. Meus irmãos, Paulo vai falar aqui que fraco é aquele que come legumes. A mensagem do Eugene Peterson, que não é uma Bíblia, é uma paráfrase, mas inclusive ela já vai bem direto ao ponto. Fraco é o vegetariano. É assim que ela diz. Mas, meus irmãos, por que isso? Por que Paulo está falando aqui de comer só legumes? Quem é que era vegetariano naquela época? Os judeus que haviam chegado de volta a Roma, depois da expulsão que eles haviam recebido por causa do decreto do imperador Cláudio, provavelmente trouxeram certas tensões para a comunidade da fé em Roma. Por quê? Porque os judeus aprenderam, pelas leis do Antigo Testamento, no que dizia respeito à alimentação, que eles precisavam se abster de algumas comidas, de alguns alimentos. Eles não podiam comer alguns animais específicos e também eles precisavam ter cuidado com comidas que fossem oferecidas a ídolos. Então, quando o judeu não tinha essas opções, era possível que alguns optassem por se tornar vegetarianos. Não encontrando carnes que eram consideradas puras para eles, alguns acabavam se tornando vegetarianos. E como no contexto do Império Romano, principalmente em Roma, muita da carne
era oferecida em sacrifícios a ídolos antes de ser vendida, era difícil para alguns encontrarem esses alimentos. Então, provavelmente, Paulo está falando aqui de alguns judeus, ainda que não exclusivamente os judeus, também talvez alguns gentios, que por receio em sua consciência de se alimentar de algumas comidas que haviam sido oferecidas a ídolos, eles preferiram optar por comer apenas legumes, por serem vegetarianos. Por causa disso, Paulo está lidando com divisões. Alguns entendiam que não podiam comer, outros entendiam que podiam. E aí, qual dos dois estava certo? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que realmente algumas proibições foram feitas no início. Mas em Cristo, a liberdade se expandiu. O próprio Senhor Jesus não era vegetariano. Os judeus, em geral, não eram. Jesus comeu a carne de certos animais. Os judeus comiam também carne em geral. Mas, quando nós chegamos em Atos, nós vemos isso se expandir ainda mais. Pedro está orando no telhado de sua casa quando, de repente, ele tem uma visão e desce diante dele um lençol com vários animais diferentes e uma voz que diz: mata e come. Pedro, então, recebe a instrução de não considerar impuro nada daquilo que o Senhor purificou. Nós vemos a Escritura com o nosso Senhor Jesus nos ensinar que o que nos contamina não é o que nós colocamos de fora para dentro. O que nos contamina é aquilo que sai do nosso coração, os nossos pecados. Não é o alimento o problema, é algo muito mais sério. Paulo vai, inclusive, falar sobre essa questão da carne oferecida a ídolos mais extensivamente em 1 Coríntios. E lá no versículo 4 de 1 Coríntios 8, está escrito: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Paulo mostra aqui, olha, peraí, ó, estão oferecendo comidas a ídolos, né? Mas nem existe o ídolo nem é real. Só há um Deus, meu amigo. Só há um Deus. Então, no versículo 8 de 1 Coríntios 8, também ele diz: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, meus irmãos, a questão não é a comida em si. Por isso que Paulo diz no versículo 3 de Romanos 14, olhe mais uma vez para a sua Bíblia: quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Paulo, então, expande aqui. Não é a questão de comer legumes ou não comer, comer carne ou não comer. Se você quer uma picanha, se você quer um frango, não importa. Se você quer uma alface, o que é? Não é essa questão que nos aproxima do Senhor. Paulo, então, nos mostra que nós devemos acolher os irmãos, mesmo aqueles que são fracos na fé. Aqui, até então, como ele vem mostrando, alguém que tem a sua consciência presa ainda a hábitos antigos, que acha que não pode comer certas coisas, que acha que não pode fazer certas coisas. Ele vai dizer que nós devemos receber essas pessoas que ainda estão amadurecendo a sua fé, mas não para discutirmos opiniões. E o discutir opiniões aqui precisa ser entendido à luz do que o Paulo fala no versículo 3. Tem a ver com o não desprezar e o não julgar. Discutir opiniões, então, não é simplesmente você conversar com alguém: por que você é vegetariano? Por que você pensa diferente? Isso não tem a ver com um pastor tentar convencer alguém que é vegetariano a comer uma picanha. Não tem nada a ver com isso aqui. Esse não é o problema, né? Nunca vi se algo assim aconteceu. Esse não é o problema. Piadas internas, tá? Aqueles que nos visitam, sejam membros e saberão. Mas, meus irmãos, o ponto é quando nós queremos condenar. O discutir aqui tem como raiz essa condenação. É esse desprezo que manda embora e diz: você não é um dos nossos. É esse desprezo que julga, não como qualquer julgamento, mas condenando como ruim aquele que pensa diferente.
E Paulo diz, não, não é para isso que você deve acolher. Você não deve acolher para oprimir, para dizer, ei, você é menos do que nós somos. Vem aqui para aprender com a gente, você é menos do que nós somos. Não. É um acolhimento que tem a ver com tudo que Paulo veio falando antes. O amor, o cuidado, o serviço, o carinho. E então, Paulo fala de uma coisa importante. Nós vivemos numa sociedade em que a minoria tem sempre acusado a maioria de oprimi-la. É ou não é? Nós vivemos na época da cultura woke, da cultura dos mais fracos ali, entre aspas, que fica tentando condenar qualquer maioria. Então, se alguém tem uma religião que é minoria, ela condena o cristianismo como uma religião mais dominante, como um opressor. Se alguém é vegetariano, condena aqueles que são a maioria, que comem carne, como, olha como vocês são sem coração, comendo aquele animalzinho. Nós vivemos numa cultura que não tem só o desprezo do supostamente mais forte e maioria contra o mais fraco minoria, e nem o contrário somente, do mais fraco minoria que critica o mais forte maioria. Isso acontece de ambos os lados. E não acontece só em nossos dias. Acontecia também naquela época. A crítica não era só de um lado. Não eram só aqueles que se alimentavam de tudo que estavam oprimindo e condenando e criticando os que só se alimentavam de legumes. O outro lado também condenava como menos santo aqueles que se alimentavam de tudo. E é por isso que Paulo diz nesse versículo 3, olha, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Não deve olhar para esse que não come e dizer assim, esse aí não sabe de nada, esse aqui não presta, não. Mas o que não come de tudo, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, meus irmãos, qual é a razão de não desprezarmos e também de não julgarmos, nesse sentido usado aqui, aqueles que são diferentes? Tem tudo a ver com o final do versículo 3. Porque Deus acolheu. O ponto é, se Deus acolheu, quem somos nós para dizermos não? Nós vimos isso na época de Jesus. Jesus acolhendo pecadores que estavam se arrependendo e os fariseus dizendo, como é que o senhor come com pecadores? Mas perceba que isso não faz sentido. Porque se o próprio Deus disse, vinde a mim, quem somos nós para dizer, aqui não? Percebe? O cuidado que nós devemos ter é percebermos se Deus acolheu. Deus acolheu essas pessoas. Esses hábitos, essas crenças, elas fizeram separação entre Deus e essas pessoas? Ou não? Se essas crenças, se esses hábitos, se esses usos e costumes não foram suficientes para impedir que Deus alcançasse essas pessoas e as acolhesse, as recebesse, então também não devem nos impedir de fazer o mesmo. E perceba que é a mesma palavra, é acolher. Deus acolheu, versículo 3. Versículo 1 diz o quê? Nós temos que acolher. Nós temos que receber, meus irmãos, aqueles que Deus recebeu. Então, no versículo 4, Paulo complementa e diz, quem é você para julgar o servo alheio? Para seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Aqui, quando se fala de julgar, a gente sempre precisa dar um alerta, porque as pessoas criaram um julgamento muito negativo com a palavra julgar, é ou não é? Se alguém vai falar que está fazendo uma análise de alguém, ele já fala, não estou julgando, mas, e aí ele faz a sua análise. Mas, meus irmãos, o julgar é inevitável. Se você está ouvindo essa pregação e está achando ela boa, você está julgando. E se você está ouvindo essa pregação e está achando ruim, você está julgando. Se você é casado e acha o seu cônjuge bonito, você está julgando. E se acha feio, também está julgando.
O julgamento, ele não é só uma coisa negativa. Ele é uma análise de tudo que nós fazemos. Nós julgamos a todo instante. Julgamos se está quente ou se está frio. Se é bonito ou se é feio. Se é alto ou se é baixo. Nós julgamos o tempo todo. O julgar que está sendo condenado aqui, então, não é a análise, porque a análise tem que ser feita. O julgar que está condenado aqui é a própria ação condenatória. É essa crítica exacerbada que diminui as outras pessoas por serem diferentes e coloca sobre elas uma tarja de, olha, você não é como nós, você é inferior, você não merece estar entre nós. Mas aí vem, se Deus acolheu essas pessoas, quem somos nós para não acolhê-las? E se Deus é quem é o dono desses servos, como é que nós não vamos, como é que nós vamos julgá-los? Aqui é interessante a gente ver como o Senhor nos chama de servos. Nós somos filhos de Deus? Quando cremos, somos. Mas o ser filhos não anula uma outra verdade sobre nós. Nós somos todos servos. Servos, posse, objeto, ainda que amado, mas posse, objeto do verdadeiro dono. Aquele a quem todas as coisas devem ser dadas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, inclusive cada um de nós servos, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, o dono de cada um de nós é o Senhor. E se o nosso dono nos acolheu como servos, como é que um outro servo pode chegar e dizer: esse servo não é digno o suficiente para ser do Senhor? A verdade é que nenhum de nós somos dignos o suficientes para pertencermos ao Senhor. Todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos a condenação. Mas aí que está a beleza do Evangelho, porque é por graça. O Senhor nos acolheu não porque éramos os servos mais fortes e trabalhadores. Ele nos acolheu quando éramos inimigos, fracos e debilitados. Mas Ele nos trouxe para a sua casa, Ele nos adotou e Ele cuida de nós. E se o Senhor nos recebeu assim, como o outro pode nos julgar e condenar quando em Cristo não há mais condenação? Como é que nós também podemos fazer isso com os nossos irmãos? Se eles foram acolhidos pelo Senhor, eles são do Senhor. Quem somos nós para dizer se eles são dignos ou não? Então, depois de enfatizar toda essa ideia aqui do julgamento, Paulo vai para o versículo 5, para um outro exemplo. Ele já falou bastante sobre a comida, agora ele vai falar de dias. E no versículo 5 ele diz: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas os outros pensam que todos os dias são iguais. Parece que Paulo estava ali, já concluindo o seu raciocínio no versículo 4, falando sobre como é que nós podemos julgar os que são servos do Senhor. E aí ele lembra de mais um exemplo muito pertinente para os seus ouvintes, que era a disputa a respeito de dias. Meus irmãos, lembrem-se, a igreja de Roma era formada de gentios e de judeus. E os judeus tinham muitas festas prescritas pelo próprio Antigo Testamento. Festa de Lua Nova, Páscoa e várias outras. E eles tinham dias específicos que eles tinham que guardar para adorar o Senhor. Aqui não pense apenas na questão do sábado. Possivelmente ele está incluído também. Mas aqui é principalmente no que diz respeito a essas festas de adoração do calendário judeu. Alguns judeus se convertiam ao cristianismo, mas ainda se sentiam obrigados a guardar essas festas, a guardar esses dias da mesma forma que eles guardaram antes. E eles entendiam que se não guardassem, eles estariam pecando e estariam desagradando o Senhor. E por isso, eles guardavam esses dias. Mas como zelosos, o que eles tentavam fazer? Convencer os gentios que também estavam na igreja com eles a guardarem os mesmos dias. E os gentios entendiam, não, mas nós não precisamos guardar dias. A salvação é pela graça em Jesus. E aí vinha o dilema. Ficava o gentio desprezando os judeus que guardavam os dias, e os judeus julgando, condenando os gentios que não guardavam esses dias. E aí, quem estava certo? Quando caíam no desprezo e no julgamento? Nenhum dos dois.
Ainda aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que todos esses dias, essas cerimônias, a lei cerimonial, ela já foi cumprida. Jesus Cristo cumpriu toda a lei e cumpriu perfeitamente tudo aquilo para o que as cerimônias apontavam. De maneira que agora, em Cristo Jesus, nós não somos obrigados a guardar nenhum dos dias. E aqueles que ficam com a consciência pesada, não, nós temos que guardar, esses são aqueles que Paulo vai chamar de fracos. Eles ainda não amadureceram na sua fé para entender a real liberdade que o Evangelho traz. Mas esses fracos devem ser desprezados? Não. Eles devem ser cuidados, eles devem ser amados. E eles também não devem condenar aqueles que pensam diferente. O que nós vemos aqui, então, é que em todas essas coisas, não são os alimentos, não são os dias, não são as obras que nos tornam aceitáveis diante do Senhor, mas é a graça que nos alcança e nos redime e nos transforma. Nós temos liberdade no Senhor. Nós temos liberdade no Evangelho. Uma liberdade para aquilo que é correto e que agrada ao Senhor. E nós precisamos entender mais a respeito disso. Como está escrito em Colossenses 2, versículos 16 a 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sábados aqui, muitas vezes pode chegar a uma conclusão, pode nos levar à conclusão, então o domingo também não importa hoje. Entendam, o resto da Escritura fala do domingo como um dia que foi separado para adoração. Os cristãos se reuniam ali para adorar ao Senhor no domingo. Então não parece ser um desprezo por qualquer dia, como se tanto faz o dia que nós adoramos. O ponto é que diante desse público judeu, o que estava acontecendo era que muitos daqueles que estavam adorando no domingo ainda se sentiam obrigados a guardar também o sábado. E nisso, eles estavam tendo 2 dias ali, sem o trabalho, focados especificamente na adoração. Então, Paulo vai e diz, olha, de novo, não são os dias. Se você quer guardar o sábado também, fique à vontade. Se o irmão não quer guardar o sábado, ele não está pecando. Mas o que nós temos que fazer é cuidar uns dos outros, acolher uns aos outros, não para condenar opiniões diferentes, mas em amor e para a glória de Deus. O que nos leva ao segundo ponto que Paulo enfatiza aqui, que é como é, em segundo lugar, que nós devemos acolher a todos os nossos irmãos, mesmo os fracos na fé. É também entendendo que o que importa é fazermos tudo para a glória de Deus. O que importa é isso, é glorificarmos ao Senhor. É fazermos tudo para a glória de Deus. E é por isso que no versículo 6, Paulo conecta essas questões dos dias e da comida ao que ele vai dizer de maneira geral. Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e também dá graças a Deus. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, aquele que comeu o alface e o tofu, comendo, orando e dando glória a Deus, amém. Aquele que comeu a picanha, comendo e orando, dando glória a Deus, amém. Meus irmãos, o que importa é a gente fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a essência da vida cristã. É isso que Paulo enfatiza. É por isso que ele vai falar lá em 1 Coríntios também. Quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É para isso que nós somos criados. É para isso que tanto judeus quanto gentios foram criados. É para isso que nós aqui fomos criados. Para vivermos para a glória de Deus. Para fazermos tudo pensando em como glorificarmos o Senhor. Nós devemos acordar, devemos viver, devemos dormir, fazendo tudo para a glória do Senhor. Ou como Paulo sintetiza nos versículos 7 e 8, que eu acho magistral, a essência da vida cristã aqui, porque nenhum de nós vive para si mesmo.
nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha essa essência. O que importa é a quem pertencemos. E se estamos em Cristo, somos do Senhor. Não é a vida o bem mais precioso. Não é a morte o inimigo que supera o nosso Deus. Aquilo que é mais valioso é o Senhor. E nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos a essência da vida cristã. Você é um cristão? Se você é, olhe para esse texto. Porque ele diz para você como você deve viver. E não só como você deve viver, mas até mesmo como você deve morrer. Sabe o que esse texto nos ensina? É que um cristão é aquele que não tem mais vida em si mesmo. Que ele sabe que quando a vida era dele, tudo que ele conseguiu foi condenação, foi trevas, foi escravidão. Mas que quando ele abriu mão da própria vida, quando ele perdeu a vida, aí ele a ganhou em Cristo Jesus. É isso que Jesus ensina a seus discípulos. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse a achará. O cristão é aquele que desistiu de viver para si. É aquele que desistiu de pensar o que eu quero. O que é que eu quero para a minha vida? Quais são os meus sonhos, os meus desejos? E ele entendeu que ele já alcançou aquilo que é mais precioso. Ele encontrou Deus. Ele encontrou o seu Senhor. E se o Senhor é o nosso pastor, de nada mais precisamos. E se o Senhor é o nosso pastor, não importa se vivemos ou se morremos. O que importa é de quem somos. O cristão é aquele que entende, então, que se ele está vivo, ele deve viver para Deus. Que se ele está vivo, viver é Cristo. E é isso que ele faz. O cristão vive com empenho buscando glorificar a Deus. Ele não vai ficar pensando quais são os meus planos. O que é que minha família quer? Quais são os nossos objetivos? Qual é a melhor cidade para os nossos objetivos, para os nossos desejos? Ele vai pensar em como ele glorifica mais o Senhor, em como ele serve melhor o Senhor. Porque ele já tem o Senhor, e se ele tem o Senhor, não importa se ele tem o Senhor na melhor ou na pior das cidades, com a maior ou menor condição financeira. O que ele importa é que ele tem o Senhor. E então, ele vive para a glória de Deus. O cristão é aquele que não negocia. Senhor, até aqui é a sua vontade, daqui para cá é a minha. 10% eu dou para o Senhor, 90% é meu. É essa a visão que muitas pessoas têm, por exemplo, das ofertas na igreja. 10% é do Senhor, 90% eu faço o que eu quero. Não é essa a visão correta. 100% é do Senhor. Você tem que usar cada centavo pensando em como aquilo glorifica ou não o Senhor. A mesma coisa é para o tempo. Não é 10% é para o Senhor, meu devocional aqui é para o Senhor. E 10% para um devocional, ainda estou sendo generoso, né? Que ia dar aí mais de 2 horas do seu dia de devocional. E, infelizmente, poucos de nós fazem 2 horas de devocional. Meus irmãos, a questão é que o 100% é do Senhor. As 24 horas são do Senhor. Como você gasta cada um dos minutos do seu dia deve ser algo pensado em isso glorifica o Senhor. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Agora, e se morremos? Enquanto o mundo se abala terrivelmente diante da morte, o cristão, ainda que a sofra de alguma maneira,
sabe que nem mesmo ela pode nos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nem mesmo ela pode nos afastar daquele que nos tomou em seus braços poderosos e de lá não deixa ninguém tirar. Meus irmãos, quando o cristão olha para a morte, ele não a teme, porque ele sabe, se eu estou vivo, é vontade do Senhor, então a viverei com todo empenho. Mas se o Senhor quer tirar a minha vida, é vontade do Senhor, glória a Ele. Estou partindo para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Cumpri a minha carreira. E agora irei descansar nos braços do meu Pai. Ele já fez o que queria fazer por meio de mim. E se Ele disse até aqui tá bom, quem sou eu para dizer mais um pouco mais? O cristão entende que se está vivo é bom, glória a Deus. Ele vai viver com empenho para o Senhor. Mas se ele está prestes a morrer, glória a Deus. Ele nos usou da maneira que deveria nos usar e agora ele nos tomará em seus braços para que nós vivamos em alegria eterna com ele. É assim, meus irmãos, que é a essência da vida cristã. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a essência da vida cristã. E como Paulo diz no versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Como Paulo fala em outra de suas epístolas, ele, Jesus, morreu por nós, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Cristo não morreu para que você alcançasse o seu sonho na terra, a sua casa de luxo, o seu conforto extremo, a sua saúde perfeita, todos os seus desejos. Cristo morreu para que você encontrasse a verdadeira alegria que só há nele, vivendo para ele e morrendo por ele. A teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade, ela diminui muito a glória do evangelho, porque ela apresenta riqueza sem fim, mas são riquezas que se corrompem, que se destroem e que não nos dão valor eterno. Mas se nós entendemos o evangelho do jeito que ele deve ser entendido, entendemos que Cristo é o maior tesouro que podemos guardar, possuir. Mas não apenas possuímos nesse sentido, nós somos por ele guardados, somos a sua posse. Foi para esse fim que ele morreu, foi para esse fim que ele viveu, foi para esse fim que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu e que ele voltará, para que ele seja Senhor de todos nós, de todos aqueles que ele escolheu, para todo sempre. Amém, meus irmãos. Esse é o senhorio de Jesus, e isso é o que é o belo na mensagem do Evangelho. Essa, então, é a segunda forma que nós devemos acolher aqueles que estão à nossa volta, mesmo quando são fracos na fé. E Paulo conclui com uma terceira, dizendo: nós devemos acolher aqueles que estão à nossa volta, sabendo que Deus é quem julgará a todos nós. É Deus que julgará. Versículo 10. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Meus irmãos, quem somos nós para julgarmos ou condenarmos alguém quando é o Senhor que julgará cada um? De novo, é preciso que nós enfatizemos. Isso não quer dizer que nós não podemos analisar as obras de alguém. Podemos, somos chamados a isso. A questão é condenar. É nós que temos o poder para condenar? Não, não somos nós. Não somos nós. O julgamento vem do Senhor e todos nós teremos que comparecer diante do tribunal do Senhor.
Todos nós um dia seremos julgados pelo Senhor. Todos nós estaremos de joelho dobrado diante do Senhor. Seja para ouvir, vinde a mim, meu amado, seja para ouvir, afaste-se de mim, porque eu não o conheço. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o Senhor, que subiu aos céus e que está à destra de Deus, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O Senhor é bom? É, mas ele é justo juiz. Uma coisa não anula a outra. A bondade de Deus não anula o seu julgamento. E ele é misericordioso, mas ele é misericordioso com os seus e ele é misericordioso enquanto há tempo. Porque agora é a hora de nos arrependermos. Mas no dia que ele voltar, não haverá mais segundas chances. Quando ele voltar, será para efetuar o seu julgamento. E aquele que não estiver diante dele como um que ele conhece, esse enfrentará condenação. O que nós vemos então, meus irmãos, é que cada um de nós tem que estar pronto para esse julgamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos muitas lições, certo? Nós ouvimos aqui que nós temos que acolher os nossos irmãos. E eu pergunto para você, é isso que você tem feito? Você tem acolhido aqueles que pensam diferente? Você tem recebido com amor e com carinho aqueles que têm opiniões diferentes da sua? Ou você exclui todo o restante? Ou você pensa que você é superior? Porque se é isso que você está fazendo, você está pecando contra o Senhor. O que a palavra te chama a fazer é acolher aqueles que Deus acolheu. E isso nos mostra um ponto importante. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não podemos julgar de forma nenhuma? Não, de novo, nós podemos. O próprio Jesus disse para que nós julgássemos as obras daqueles que viessem até nós. E que assim nós saberíamos dizer quem eram os falsos profetas. Saberíamos dizer aqueles que não eram ovelhas de verdade. Nós temos que julgar, nós temos que analisar. Mas nós temos que fazer isso com cuidado. Até porque há coisas que realmente são questão de opinião. E podemos ter opiniões diferentes. Mas há coisas que são questão de verdade ou mentira. E essas nós não podemos menosprezar. Quando nós olhamos para as questões centrais da fé, o que Paulo fala é muito diferente do que ele falou aqui sobre questões de opiniões secundárias. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. O que Paulo ensina aqui é que quando se trata da essência do evangelho, nós não podemos brincar. Nós não podemos, mas é questão de opinião. Paulo diz pra gente não deixar de acolher aqueles que têm opiniões diferentes. Vamos recebê-los com amor. Não vamos entrar em discussões. Que Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. E como ele complementa no versículo 18 e 19 de Filipenses 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quando se fala da essência da fé, não pode existir sincretismo religioso, não pode existir ecumenismo. Nós não podemos misturar a nossa fé
com pessoas que têm crenças diametralmente opostas ao que está no centro do Evangelho? Como é que podemos dizer que também é cristão aquele que diz que a salvação não é só pela graça, mas também pelas obras? Como é que podemos dizer que é genuinamente cristão aqueles que negam que Cristo é Deus? Como é que podemos dizer que é um irmão aquele que fala que Jesus não é o único mediador entre Deus e os homens, mas que Maria, os santos e muitos outros fazem isso? Não dá, meus irmãos, porque nega a essência da fé, anula o senhorio de Cristo, quebra a obra do Evangelho. Quando se trata do Evangelho, se é diferente, anátema, amaldiçoado. Nós não fazemos isso porque queremos que a pessoa seja amaldiçoada, entenda. Nós queremos que ela se arrependa e que ela creia no verdadeiro Evangelho. Mas se ela persiste em ir contra Cristo, se ela não foi acolhida por Deus porque ela continua negando a Deus, aí nós temos margem para não acolhê-la também. Porque se por um lado não podemos deixar de acolher aqueles que Deus acolheu, como é que vamos acolher aqueles que Deus não quis acolher? A gente não pode tentar ser mais justo, bondoso ou misericordioso do que Deus. E é por isso que a gente precisa, numa época relativista, sincretista, que quer misturar todas as religiões, que quer dizer que todos os caminhos levam a Deus, que quer falar que evangélico, católico, espírita, todo mundo está do mesmo grupo, nós precisamos enfatizar o que Paulo não queria dizer nesse texto. Ele não estava falando que está tudo bem esse ecumenismo, não. Quando se fala da essência do evangelho, nós não podemos ter união. Porque, como Paulo fala em Efésios 4, a nossa união é em uma só fé, é em uma só doutrina, ensino. É por isso que lá na sua segunda epístola, o apóstolo João diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, não lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Meus irmãos, nós não podemos acolher aqueles que Deus não acolheu. Mas quando é uma questão apenas de opiniões diferentes, em coisas secundárias, pequenas, aí nós não podemos deixar de acolher aqueles que Deus acolheu. Então, voltando à essência do texto aqui, a gente tem que ter cuidado com os nossos preconceitos. Talvez, no meio cristão, a gente não tenha um grande dilema sobre ser vegetariano ou comer picanha, certo? A gente brinca sobre isso. A gente não fala nada de negativo ou diminui alguém que pensa diferente, ok? Mas nós temos as nossas coisas, não achemos que nós hoje estamos desculpados desse problema. Quer ver um exemplo simples, pequeno, certo? Secundário, mas real? E a bebida? Pode beber ou não pode beber, pastor? Aquelas perguntinhas que vêm sempre no Pergunte ao Pastor, né? E aí, pode ou não? Alguns vão dizer que não, alguns vão dizer que sim. Os que dizem que sim, têm uma tendência a desprezar os que dizem não. E tá perdendo aqui, ó, nem tá aproveitando. E os que dizem que não, têm uma tendência a condenar os que dizem que sim. Esse aí não é cristão, não bebe? Você já viu algo parecido? Podemos beber ou não? Não vou deixar, levantei a bola aqui, eu vou pelo menos responder rapidamente, certo? As escrituras não condenam a bebida, condenam a embriaguez. Só que você tem que ter cuidado. Se você não sabe lidar com o equilíbrio, é melhor você se abster do todo do que arriscar e cair. Mas a bebida em si não é pecado. Jesus não foi o primeiro a fazer um tangue, certo? Jesus transformou água em vinho, não foi em suco de uva. Então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Agora, se meu irmão, que não toma bebida, vai na minha casa, eu vou beber na frente dele? Não. Eu vou condená-lo ou dizer, esse não é cristão porque ele não bebe? Não. Ele deveria me condenar se ele sabe que eu bebo? Não. A gente tem que buscar a união, isso é secundário, porque não é o que nós comemos ou bebemos que nos une a Deus,
que nos torna aceitos diante do Senhor. Essa é uma questão secundária. O que importa é onde está a nossa fé. A nossa fé está na doutrina verdadeira. A nossa fé está no verdadeiro Senhor, Jesus Cristo, o Salvador. E em Jesus como ele realmente é, não um Messias não divino, um profeta qualquer, mas como o Deus encarnado, como aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que nos salva não porque merecemos, mas pela graça. Se a nossa fé está nisso, nas questões secundárias nós podemos conviver. Nós podemos conviver. Um outro exemplo pequeno é até em relação a como é que a ceia é organizada. E eu trago esse exemplo porque eu passei por isso recentemente. Eu fui visitar uma igreja recentemente e era dia de ceia. Cheguei lá, não conhecia como a igreja organizava a ceia ali. E eles começaram a se juntar lá na frente, chamaram os diáconos vieram, o pastor abriu o texto, começou a ler e começaram a distribuir. Só que aí estavam distribuindo só uma coisinha por vez. O que é que eu pensei? Deve ser aqueles potinhos que vem o pãozinho em cima assim e o vinho embaixo, né? Quando chegou na minha vez, tava só o pãozinho. Aí eu, meu Deus. Por favor, que venha o vinho também. Por favor, que eles não sejam desses que só dão vinho para o pastor ou algo do tipo. Por favor, que venha o vinho. E eu fiquei aguardando. Eles continuaram distribuindo. E os diáconos retornaram. Eu digo, por favor, que agora seja a hora deles trazerem o vinho. Não trouxeram. Aí o pastor começou a ler o texto para dizer que a gente deveria participar do pão. E eu, meu Deus. Tá bom. Vamos participar do pão. Todo mundo pegou o pão, colocou eu, Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim e que venha o vinho. E aí, terminou esse momento, aqueles momentos de tensão no meu coração, o pastor começou de novo o movimento. Ele começou a distribuir o vinho. O vinho foi distribuído depois, teve mais uma música, depois chegou o vinho, depois bebemos. Eu passei por um sufoco nesses primeiros momentos. No final, deu tudo certo. A pergunta é, tem gente que seria capaz de visitar essa igreja e dizer, olha, eles distribuem a ceia diferente do que é na minha igreja. Então essa não é uma igreja verdadeira. Eles não são irmãos. Eles pecaram. A Bíblia diz exatamente como é que deve ser feita a entrega dos elementos. Não, é uma coisa secundária. Agora, se eles colocassem Coca-Cola e McDonald's, como já fizeram em certas igrejas por aí, não brinque, isso é sério, já fizeram. Aí, meu amigo, aí é primário, é réu primário. Aí é algo central, não dá para brincar. Enfim, meus irmãos, que você aprenda a acolher aqueles que são diferentes, têm opiniões diferentes e coisas secundárias, mas que naquilo que é central você tome cuidado. Porém, acima de tudo, que você lembre de viver para a glória de Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. E eu pergunto para você, é isso que você tem vivido? Nós lemos aqui esse texto que para mim é uma essência da vida cristã, o viver e o morrer para o Senhor. É assim que você tem vivido? Ou você vive pensando no que você quer e você morre morrendo de medo da morte? Como é que você tem vivido, cristão? Porque se você está em Cristo, viva com todo empenho para o Senhor. Não deixe nada de lado. 10% é do Senhor, o resto é meu. Não, é tudo do Senhor. Eu glorifico ao Senhor lendo a Bíblia, mas como eu trabalho, como eu me alimento, como eu me exercito, como eu estudo, não. Tudo tem que ser para a glória de Deus. É assim que você tem vivido? Se não é, mude, porque é assim que o Senhor espera que você viva, em todas as áreas para a glória dele. Até porque, no último dia, todos estaremos diante do Senhor para sermos julgados. Você está pronto para ser julgado pelo Senhor? Se fosse hoje o dia, como você estaria de ficar frente a frente com o Deus Todo-Poderoso, com o Juiz Supremo? Você estaria preparado? Você estaria em paz? Você será julgado. E você será julgado de acordo com as suas obras. Aí talvez você ouça isso e diga, não, mas Sal, peraí, não é pela graça. A Bíblia fala o tempo todo que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. São palavras bíblicas. Mas Saul, não é pela graça? É também. Por quê, meus irmãos? Tudo depende de quais obras você apresentará no dia do juízo. Se forem as suas,
Se você estiver sozinho no dia do juízo, você pode estar o mais bonitinho possível. Quando você apresentar as suas obras, elas serão recusadas e você será condenado. Mas se você tem um advogado, o advogado ao seu lado, Jesus Cristo, o justo, no dia do julgamento, não serão as suas obras que serão apresentadas, serão as obras de Cristo. Você será julgado pelas obras, mas se você está em Cristo, as obras que você apresenta ao Senhor não são mais as suas, são as dele, a de Jesus. Então, vem a reflexão mais importante de todo o sermão. Jesus é o seu Senhor, porque isso é a coisa mais importante que você precisa se certificar. De que Jesus é o seu advogado, de que Jesus é o seu Salvador, de que Jesus é o seu Senhor. Se não é, é dia de se arrepender, é dia de buscar o verdadeiro Salvador, o único que pode nos purificar e pode nos apresentar diante de Deus puros e justificados. Não pelas nossas próprias obras, mas pelas dele. Agora, se você já está em Cristo, esse é o momento do dar glória a Deus. Esse é o momento do se alegrar no Senhor. Esse é o momento do louvar o Senhor. Porque você tem aquilo que mais importa. O maior de todos os tesouros, você tem o Senhor Jesus. Cristão, você será julgado um dia. Mas se você tem a Jesus como seu Senhor, se alegre pela espera desse dia, sabendo que quando ele chegar, você será um daqueles que será recebido com amor, com carinho, para viver eternamente com aquele que por você encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho e essa é a razão da nossa alegria no nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo teu Evangelho, te louvamos porque o Senhor nos acolheu quando nós não merecíamos ser acolhidos. O Senhor nos recebeu quando nós não merecíamos ser recebidos. E nós te louvamos, Senhor, porque essa tua graça misericordiosa, ela nos deu nova vida. E agora, capacitados pelo Senhor, buscamos viver para a tua glória, obedecendo a tua vontade, não para conquistarmos a salvação, mas porque fomos salvos. Salvos por um Senhor gracioso, misericordioso. Que assim, Pai, ofereçamos também dessa graça que acolhe e que recebe as pessoas à nossa volta, mesmo aquelas que têm opiniões diferentes em questões secundárias. Que nós as recebamos com amor e com cuidado, e que juntos vivamos para a glória do teu nome, fazendo tudo, Senhor, quer vivendo, quer morrendo, para o Senhor, porque nós somos do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém.